Viva Cristo Rei, viva! Viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei, viva! Viva Cristo Rei! Olá, Crismandos, tudo bom? Aqui quem está falando é Adriano. Eu sou catequista das turmas de Crisma 1 e 2 da Capela Santa Josefina Baquita. E vamos tratar sobre alguns temas agora nesse período de pandemia, de uma forma online, para estar juntos com vocês, de alguns temas relevantes sobre a nossa catequese, tá bom? Antes eu já queria pedir para vocês curtirem o vídeo, se não esquece no final, tá? Pode se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Para vocês receberem sempre os novos vídeos e as nossas notificações, tá bom? Então vamos chamar a vinheta. Não tem vinheta, mas tem a oração, então vamos começar rezando. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis pela luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu também vou ler um evangelho antes de anunciar o tema, tá bom? Do Evangelho de São Marcos. E foram a um lugar cujo nome é Getsemane. E ele disse aos seus discípulos: permanecei aqui enquanto vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a apavorar-se e a angustiar-se. E disse-lhes: minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai. E indo pouco adiante, caiu por terra e orava para que, se possível, passasse dele essa hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice, porém, não o que quero, mas o que tu queres. Ao voltar, encontra-os, porém, dormindo, e diz a Pedro: Simão, dormes? Não fostes capaz de vigiar por 1 hora? Vigiai e orai, para não entrar em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. É o seguinte, esse primeiro tema que nós vamos tratar hoje é onde está Deus no sofrimento. É um tema bem fácil de fazer, é rapidinho, quase não tem assunto para tratar sobre ele, tá? Mas brincadeiras à parte, né? A gente sabe que é um tema muito sério e é muito importante ainda nesse período, que é de tantas dúvidas, de tantas situações que a gente tem passado tão diferentes que a gente não tinha passado ainda, né? Uma pandemia, uma situação de sofrimento muito grande, né? De estarmos em casa, nos pedirem distanciamento social, tem algumas pessoas próximas nossas que ficaram muito doentes ou até vieram a falecer, né? E onde está Deus diante de tudo isso? A primeira pergunta que a gente gostaria de fazer para iniciar a nossa reflexão sobre isso é: por que nós sofremos? O porquê do sofrimento? Se Deus é tão bom, Deus não é amor? Deus não é bom? Nos não fez tudo bem? Por que nós sofremos? É uma pergunta muito difícil de responder, não? O que vocês acham? Bom, são alguns assuntos que a gente pode tirar algumas conclusões que podem gerar outras perguntas também, mas vamos lá. A gente pode sofrer de duas formas mais abrangentes. Podemos sofrer de dores físicas, certo? Que é fácil muitas vezes encontrar e saber a resposta do porquê o sofrimento. Eu chutei a quina da mesa,
pisei numa peça de Lego descalço, sofri um carrinho, uma entrada mais dura no futebol, enfim, algumas dores físicas são fáceis de entender, né? Não todas, mas algumas sim. Outras é a dor emocional, certo? Como a gente já comentou agora, a perda de um ente querido, certo? Uma rejeição por alguém, um bullying, ou uma nota baixa na escola depois de ter estudado para uma prova. Enfim, são alguns exemplos que a gente pode dar dessas dores físicas e dores emocionais. Mas o que nos separa, né? Porque todos os animais sofrem, certo? E o que nos separa dos animais? Os animais têm também as dores físicas deles e algumas dores emocionais também. O que nos separa dos animais é a capacidade que nós temos de poder nos refletir e questionar o porquê do sofrimento, certo? A gente tem essa capacidade de refletir, olhar e se perguntar o porquê a gente sofre. Os animais não fazem isso, eles sofrem. Só que o sofrimento, né, e a mágica, na verdade, de tudo isso, sobre o ser humano, sobre a nossa relação com nós mesmos e tudo isso, é que é o seguinte: a gente tem essa capacidade de se perguntar o porquê a gente sofre, certo? Só que o sofrimento vai se tornar cada vez maior, muito maior, quando a gente não encontra as respostas satisfatórias para essa pergunta. Já que não é uma pergunta simples. Então, durante muito tempo, os homens refletiram sobre isso e a gente reflete, né? Os homens refletem sobre isso até hoje. Mas a principal hipótese que sempre é levantada no sofrimento é que o sofrimento ele é um castigo ou uma punição para uma atitude má que o homem cometeu. Então, num aspecto muito simples, chutei a quina da mesa, meu pé machucou, certo? Fiz alguém sofrer, cometi alguma atitude mal, roubei, fiz isso, eu vou ser penalizado de alguma forma ou outra depois. Tá? Alguns antigos ainda diziam que os filhos podiam pagar as penas dos pais, inclusive. Né? Isso já levando num outro aspecto maior, mas não é nisso que a gente quer se concentrar agora. Tá? Diante dessa pergunta, a gente também pode sofrer por uma situação seguinte. Sofrer não, né? Essa pergunta, essa hipótese do sofrimento sendo causa de uma pena, ela vai gerar a seguinte situação. E aqueles que não cometeram atitudes ruins? Por que sofrem? Né? Poderíamos dizer, num aspecto maior, e os inocentes? Por que os inocentes sofrem? Tá? Para nós que somos cristãos, o sofrimento ele está ligado diretamente ao pecado e à morte. Tá? Mas para a gente entender isso de uma forma um pouco maior, a gente vai retomar um pouquinho a nossa história, só um pouquinho. A gente vai voltar lá no Gênesis, quando Deus pensou que queria criar tudo. Tá? Então Deus criou o mundo, certo? Não sei se vocês lembram, mas quantos dias foi que Deus demorou para criar o mundo? Quem chuta, pode colocar lá nos comentários quantos dias Deus demorou para criar. Mas eu vou dar a resposta. Deus demorou 5 dias para criar todas as coisas. Mas calma, vamos falar, você está errado. Não. Teve no 6º dia Deus criou o homem, certo? E depois que ele viu, né, no 5º dia que ele tinha criado tudo e tudo era bom, ele criou o homem à sua imagem e semelhança e também viu que era bom. Né? Deu tudo para o homem. O homem ia reinar sobre todas aquelas coisas, para que o homem, através de tudo aquilo que foi feito para Deus, o homem pudesse glorificar a Deus também, dar glória a Deus por tudo aquilo. Certo? Muito bem. E no 7º dia, Deus descansou. Muito. O homem se sentiu sozinho, a gente sabe muito bem. E ele pediu um companheiro, uma companheira para Deus. E Deus deu Eva. Como sabemos na história, estavam os dois lá e eles podiam fazer o que quisessem no paraíso. Mas faltou-lhes uma coisa. Eles não podiam comer da fruto da árvore que se encontrava lá no meio.
E a serpente, como a gente sabe, enganou eles e eles foram lá e comeram o fruto. Mas eles não comeram o fruto porque aquele fruto era um fruto muito gostoso, apesar de ele ser muito formoso aos olhares e todas aquelas coisas. Eles comeram porque a serpente falou uma palavrinha mágica para eles, uma palavrinha chave, que é: se vocês comerem desse fruto, vocês serão como deuses. Vocês poderão discernir entre o bem e o mal. E é isso que Deus não quer de vocês. Esse foi o engano da serpente, e o homem e a mulher enganados, por isso foram lá e comeram. Tá? Deus, diante daquela situação, olhou para o homem, olhou para a mulher e disse: olha só, vocês comeram desse fruto, tá? E a partir desse fruto que vocês comeram, vocês vão ter aquilo que a serpente falou para vocês, o discernimento entre o bem e o mal. Mas isso não vai fazer bem para vocês, tá? Isso vai fazer vocês sofrerem, porque eles comeram na ideia de serem como deuses, né? Como aquele Deus que criou eles, eles gostariam de ser, tá? E para não sofrer eternamente, já que Deus gostaria que, se eles ficassem no paraíso, eles teriam que carregar aquele pecado eternamente, Deus proibiu eles de ficarem lá, mandou eles para o mundo. Tá? Tirou eles do paraíso e mandou eles para que eles vivessem no mundo. E o que aconteceria aqui no mundo? Eles teriam que carregar a pena, né? A pena no seguinte sentido: já não seria Deus que faria as coisas para eles. Eles teriam que buscar a felicidade por si mesmo, como se fosse uma condenação, né? Eles seriam obrigados a todos os dias buscar a felicidade para si mesmo. E é aí que a gente começa a fazer a primeira vinculação do sofrimento com o pecado, tá? Porque o pecado nada mais é do que o rompimento, tá? O homem rompendo com Deus. Já não quero mais ser Deus. Já não quero mais ser só uma criatura. Eu quero ter o poder. Então o homem rompe com Deus. E esse é o pecado, né? Quando a gente fala em pecado, fala, a igreja só fala de pecado, esse tipo de coisa. O pecado é isso. O pecado é o rompimento com esse que é capaz de nos dar tudo. E além, né? Eu falei agora do sofrimento e do pecado. Para não viver eternamente condenados a todos os dias buscar a felicidade para nós mesmos, Deus permitiu que nós morrêssemos. E por que permitiu? Para que esse pecado e esse sofrimento tivessem um fim. Era isso. Então a morte, ela vem como uma resposta de Deus, uma resposta de misericórdia, para que a gente não precisasse carregar esse pecado e esse sofrimento eternamente, tá? Mas não para por aí. A misericórdia de Deus é muito grande diante de todas essas coisas. E o amor dele é muito, muito, muito grande por nós. Por mim, é muito grande por você. E ele resolveu esse problema, né? Esse problema: pecado, sofrimento, morte. Pecado, sofrimento, morte. Como que ele rompeu isso? Ele rompe vindo, né? Enviando o seu Filho Jesus Cristo para a Terra. E Jesus Cristo vai dar uma resposta mais maravilhosa para cada um desses pontos. Tá? Jesus Cristo vai vir como homem, mas vai vir como um justo. Tá? E ele vai vir sem o pecado. Tá? Jesus Cristo não vai cometer o pecado. Tá? Concebido pelo Espírito Santo no ventre de Nossa Senhora, ele não virá com o pecado original, com essa condenação que todos os filhos dos homens vêm, que nós já nascemos com esse pecado, tá? E durante toda a sua vida ele não vai cometer pecados, tá? Só que o fato de ele não cometer pecados não vai tornar ele melhor que as outras pessoas no sentido de evitar o sofrimento, tá? Então ele vai estar lá no Getsemane, lá no monte, prestes a sofrer a sua paixão, a paixão que ele tem por nós, né? E ele vai chegar e vai se perguntar a Deus: Deus, se puder, afasta de mim esse cálice, mas não que a sua vontade seja feita. Tá? Porque ele sabia que o sofrimento que ele sofreria seria muito grande, seria muito pesado. E a gente sabe que foi. Ele foi humilhado, ele foi torturado, ele foi sofreu as lesões das maneiras mais bárbaras que tinha, tá? Para depois ser colocado na cruz,
né, ir lá diante da cruz, perdoar todos aqueles que cometeram aqueles pecados ainda em vida, para morrer. E no terceiro dia que ele pudesse ressuscitar. Tá? Então ele veio sem pecado, sofreu, como todos os homens sofrem, certo? Como todos nós sofremos, e morreu. E essa morte dele era que ele pudesse vencer essa morte definitivamente. Então a morte já não vai ter mais poder sobre nós. E depois que Cristo venceu a morte, ele novamente abre para a gente as portas daquele paraíso ao qual fomos limitados, digamos assim, lá no passado. Então nós temos acesso àquela vida eterna novamente. Uma vida em que a gente vai poder se encontrar diante de Deus, que muitos dos nossos parentes provavelmente já estão lá. Então, se foi por Adão que esse pecado entrou no mundo, permitindo tudo isso, tá? Jesus Cristo veio para romper com essa sequência de pecado, sofrimento e morte. Tá, Adriano? Mas e aquela pergunta que você fez no começo? Por que sofremos? O que isso tudo diz pra gente? Né? Responde? Não, de verdade não responde. Mas na verdade eu sugeriria um outro raciocínio. Qual é o outro raciocínio? O outro raciocínio é o seguinte: se até Jesus Cristo, vindo para cá como justo, sofreu, a gente pode chegar à conclusão de que o sofrimento sempre vai existir para o homem. Tá? Então nós nós devemos trocar essa pergunta. Já não é mais o porquê sofremos que o cristão deve perguntar, e sim para que sofremos. Tá? Então vamos analisar isso. O cristão, Deus deu a oportunidade desse sofrimento para nós diante do pecado para uma coisa, para que a gente pudesse voltar os nossos olhares para Deus. Tá? Então, muitas vezes, para não dizer todas, muitas vezes o sofrimento é algo que vai fazer com que nós possamos voltar os nossos olhares diante de Deus e que Ele possa fazer a obra dele na nossa vida. Tá? Porque o sofrimento nos coloca diante da nossa situação de limitação. O sofrimento nos coloca diante da nossa situação de pecador. Né? Mas não como um carrasco, porque Deus é misericórdia pura. Então ele faz isso abrindo a possibilidade de que a gente possa se retornar diante dele. Tá? E ele sempre estará junto de nós diante do sofrimento. Sempre estará junto. Tá? Para que a gente possa sofrer sempre no sentido de voltar ao encontro dele, tá? Então, a primeira questão que é o tema é: onde está Deus no sofrimento humano? Deus está presente no sofrimento humano sempre para que a gente possa alcançar a vida eterna, alcançar essa misericórdia definitiva. Tá? Então, esse é o sentido geral do sofrimento humano, que nós temos uma cruz muitas vezes na nossa vida. Jesus Cristo teve a dele e nós vamos ter a nossa. Essa cruz é algo que vai fazer a gente sofrer, mas é algo também que nos leva ao encontro de Deus. Tá? É algo que mostra nossas limitações, é algo que mostra as nossas dificuldades, é algo que mostra tantas coisas para nós. Tá? Mas se a gente estiver em oração, se a gente rezar, a gente vai poder perceber que o sofrimento junto com Deus é o verdadeiro instrumento da nossa salvação. Tá? Então é esse recadinho que a gente gostaria de deixar para vocês hoje. Tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado e nos acompanhem nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.